Pronto! Evento de hoje, informática, professor Márcio Alveg, revisando. Legal, pessoal. Nosso primeiro contato aí da parte de informática no Revisando, onde a gente vai seguindo o estilo, né? Geralmente eu apresento um outro colega e passo a palavra. Hoje é tudo comigo, tá? Então hoje a gente vai ver com vocês, na parte de informática, um assunto que é bastante recorrente. Quando a gente fala da parte física, quando a gente fala da parte de hardware do computador, muitos editais tratam do funcionamento. É claro que nesse funcionamento tem o envolvimento do processador, tem o envolvimento dos periféricos, mas tem também o envolvimento da parte de memórias. Memórias é um assunto que dá para a gente discutir. Tem bastante questão, né? Tem bastante dicas legais para a gente tratar, tá? E de certa forma, é aquele técnico, né, aquele conhecimento técnico usual. Porque afinal, quando você vai comprar um computador, afinal, você vai se preocupar com algumas características dessa máquina. E nessas características, é óbvio que você tem que valorizar, você tem que entender o funcionamento da chamada memória, ok? Que é o nosso assunto de hoje, beleza? Então, revisando de hoje, coloquei para vocês um materialzinho, tópico memórias, e aí vamos falar de memória principal, intermediária, cara, a briga que existe com relação à intermediária. Essa é uma classificação meio feita para concurseiro, né? Muitos autores da área de informática não criam essa classificação de intermediária. Por isso que eu acho que é tão difícil, às vezes, né, explicar para um aluno, colocar essa situação, né, da intermediária. E as memórias secundárias ou auxiliares, que essa também é bastante habitual, bastante comum, principalmente pensando em armazenamento, backup, cópia de segurança. Você faz muito uso das chamadas memórias secundárias. Bem, mas vamos começar o seguinte, vamos lá para o nosso slide. Slide aqui. Opa, não. Opa, aproveitando, já que veio aqui, ó. Pessoal, segunda-feira, a semana está terminando, né? Teve feriado no meio, né? Hoje tem cara de segunda, mas não é segunda não, tá? Hoje é quinta-feira. Segunda-feira que vem teremos aí essa figura, né? Essa figura fera, tá? Um colega aí de São Paulo que veio para Curitiba estudar, se preparar, teve aula com a gente, fez aula em vários cursinhos, tá? De repente foi colega de um de vocês, tá? Marcelo Mozilli vai contar um pouco da história dele, como que ele passou em concurso, não só em um, em vários, né? Inclusive em primeiro lugar, como ele falava, né? Cara, passar em segundo, passar em terceiro, passar em quarto é ficar aguardando aí ser chamado. Eu quero é passar em primeiro. Beleza, tá hoje aí trabalhando no Rio Grande do Sul. Legal, legal. Mas, na verdade, eu quero trazer outro. Cadê meu slide? Aqui, esse. É aqui. É aqui que começa a brincadeira hoje. Olha só. Memória é todo local no seu computador onde você consegue armazenar dados. Cara, essa palavrinha vai estar associada a armazenamento. Armazenamento de dados, memória. Memória armazena dados. Isso é fato. Você vai ver que algumas memórias armazenam de forma definitiva e outras de forma temporária. Aquela história do volátil e não volátil, que a gente vai discutir e vai apresentar em seguida. Mas toda memória armazena. Por que eu falo isso? Porque às vezes, na questão, a banca tenta criar aquela assertiva meio maldosa. Ah, porque a memória RAM armazena as informações que estão em execução. Deu carpão, para aí. A memória RAM não é volátil? Se é volátil, como é que vai armazenar? Cara, tudo que é memória armazena. Tudo que é memória armazena. Algumas de forma temporária, outras de forma definitiva, tá? Então a gente vai ver depois que a RAM, no caso da RAM, ela é volátil, beleza? Vamos lá. Então, seguindo aqui, tá? Aqui, isto. Um computador possui diversos tipos de memória, desde as permanentes, não voláteis, muito usadas em backup, em cópia de segurança, até aquelas que não duram muito tempo, voláteis.
Essa ideia da volatilidade é porque precisa de carga elétrica, precisa de energia. Enquanto o seu computador está ligado, né, ela guarda, armazena. Desligou, faltou luz, zerou o conteúdo. Característica típica da RAM. Aí o aluno vai ver o seguinte, tá, então só a RAM é volátil? Não, nós temos outras memórias que a gente vai citar aqui, vamos comentar, que também tem essa característica de ser volátil. Então, uma das coisas que você tem que lembrar de memória é que ela armazena. Outra, que eu divido ela em dois grupos, voláteis e não voláteis. E aí uma outra divisão, um outro ponto de vista é com relação à forma na qual os dados são gravados, acessados, ok? Então, seria meio o tipo, né? O tipo de forma de armazenamento. E aí nós temos 3 grupos. Olha só, tem banca que ela é mais técnica e pede esse tipo de conhecimento, e tem banca que joga isso de forma maldosa dentro de uma assertiva. Joga lá, para o cara ficar pensando, pô, mas peraí, falou de magnético, falou de semicondutor, e agora? Isso eu não lembro. Então, quais são as três classificações aqui quanto ao tipo de, né, a forma que o dado é armazenado? Olha comigo aqui. Você vê que memórias semicondutoras, memória RAM, ROM e as suas variações, EPROM, SRAM, DRAM, né? Todas as variações. Memória cache, que é um exemplo de memória intermediária. Pendrive, e aí o pendrive tem uma historiazinha legal, porque o pendrive em prova de concurso, ela aparece como USB flash drive. Essa história de flash, que a gente vai discutir em seguida, flash, cartão de memória, máquina fotográfica, celular, memória semicondutora, pendrive, memória semicondutora, SSD, Solid State Drive, memória semicondutora, ok? Então, são exemplos de memórias semicondutoras. Os outros 2 grupos são bem tranquilos. São memórias magnéticas e memórias ópticas. Magnética, disquete, que ninguém mais usa. Fita magnética, que você, usuário caseiro, provavelmente também não use. Estamos pensando mais em empresa. Uma fita DAT, uma fita streamer, né? Ou você vê em filme, né? Quem não cansou de ver em filme aquele centro de processamento, aqueles rolos de fita, tá? Hoje o troço está mais compacto, né? Parece uma fitinha de videocassete, uma fita, né, menor, ok? Fita magnética. E o disco rígido, não só o disco flexível, mas o disco rígido, ele também é de forma magnética. Então imagine que tem um disco que gira em alta velocidade, tem um braço de leitura, que fica ali sobrevoando. Eu falo sobrevoando porque enquanto ele gira, cria uma espécie de um colchão de ar, né? Tem aquele, o pessoal gosta de jogar tem um joguinho, tem uns discos que a pessoa joga para lá e para cá e tem um ventinho que fica e faz aquele colchão de ar, né? Eu não lembro como é que é o nome daquele jogo. Alguém lembrar aí, tá? Na praia, você fica para lá e para cá jogando, tem uma goleirinha, né? Fica para lá e para cá, um disco, tá? Então, a ideia do HD é parecido. O disco gira, cria aquele colchão de ar e o braço não chega a tocar a superfície. A leitura e a gravação ocorrem de forma magnética. Por isso que qualquer batida, qualquer queda, qualquer colisão, ou você desligar de forma errada, que o braço não é recolhido, ele pode causar algum dano na superfície magnética. Bem, e claro, outra forma de armazenamento é o armazenamento óptico. CD, DVD, Blu-ray, né? Onde ali, aquela lâmina espelhada, refletindo, né, a luz. Legal, tá? Então, o que nós vimos? Classificações a respeito de volatilidade e não volatilidade
e a forma de armazenamento. Legal? Tranquilo. Vamos seguir. Vamos seguir, vamos seguir. Opa, Dino entrando aí no grupo, beleza? Né? Estamos agora em 5 colegas, isso mesmo. Lembrando que a aula fica gravada, né? Alguns vão assistir depois, tá? Mas é uma experiência que a gente está fazendo aí com nossos eventos do Revisando à tarde, tá? Eu falo, o ideal é claro que a pessoa possa participar, né? Mas de repente, né? Assiste depois e, né, a gente esclarece, faz os comentários, tá? Fica tranquilo. Quanto a isso, continua funcionando da mesma maneira. Legal? Vamos seguir. Além dessa divisão, nós temos também quanto à utilidade, ao uso. As memórias principais, intermediárias, que a gente discutiu, que é uma classificação meio polêmica, né? E memórias secundárias também chamada de auxiliar. Eu falo que essa memória intermediária, o pessoal meio que criou isso na área de concurso. O pessoal da área técnica, área de informática mesmo, o pessoal não cria essa classificação. Tanto é que é uma briga de alguns discutirem se a cache é um exemplo de principal, se a virtual ela é secundária, né? Então, mas a gente vai chegar nessa polêmica e vamos dar o quê? O como a banca pensa, o como cai em concurso. Agora, principais não tem discussão. Duas. RAM e ROM. É uma dupla. RAM e ROM. RAM de trabalho, ROM de inicialização. Engraçado que das principais, a que aparece no anúncio, a que é discutida, a que é comentada, a que dá para explorar mais características, é a RAM. Afinal, ela tem um tamanho, ela tem uma velocidade, né? Ela é o espaço de trabalho. Quanto mais memória RAM eu tiver, teoricamente melhor. Eu falo teoricamente melhor pelo seguinte, não adianta eu querer colocar, olha só, não adianta eu querer colocar um pente de 64 GB de RAM. Caramba, bota, né? Tá bom. Se o meu sistema operacional não reconhece, não trabalha com essa quantidade, aí já entra um outro assunto, entra a figura desse sistema operacional, mas fica aqui a dica. Nós temos, por exemplo, sistemas operacionais padrão 32 bits e padrão 64 bits. O padrão 32 bits, que é aquele mais antigo, vai até o... Na verdade, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10 tem padrão 32 bits, mas é voltado para máquinas mais básicas, porque ele só reconhece até 4 GB de RAM. Você sabia disso? Não adianta nada você querer colocar 8 GB de RAM se o teu sistema operacional só enxerga 4. Ele é padrão 32 bits. Então, para você poder explorar mais, você tem que ter um sistema padrão 64 bits. Aí, meus amigos, né? Padrão 64 bits, cara, vai até alguns terabyte. Eu digo que professor Márcio, eu nunca vi um computador com alguns teras de memória RAM. Eu nunca vi. Mas uma coisa eu aprendi também, não é porque eu nunca vi que não exista. Tem um monte de coisa que eu nunca vi, tem, né? Existe nesse mundo aí, tá? E aí você vai, né, configurar uma máquina para uma empresa, uma super máquina, vamos dizer assim, tá? Eu até volta e meia eu brinco, entro no site lá da Apple, né? E faço simulação, faz de conta que eu ganhei na Mega Sena sozinho. Vou comprar o que o dinheiro pode pagar. E aí começa a configurar. Cara, vai a mais de 600 mil reais, pô. Né? Claro, uma pessoa para jogar paciência não dá, né? Não dá. Mas, de repente, para uma empresa, para uma necessidade específica, legal, é um investimento. Mas daí você tem alguns teras, imagina só, alguns teras de memória RAM. Tá, vamos para a realidade. O que cai em concurso? O que cai em concurso é o usual, é o que nós, meros mortais, é o que você compra na Casa Bahia,
É o que você vê no Big, que agora está tudo cercado lá, não pode vender, né? Só coisas de utilidade, como é que é? Só a parte de extrema necessidade, não sei como é que ele chama lá, o resto não podia vender, estava tudo cercado, tá? Tudo cercado. Então você vai ver que o que interessa para nós é o anúncio de jornal, é a situação caseira. Olha aqui. Pensando nas principais, então são duas, RAM e ROM. A RAM, ela é volátil, uma das características que a gente abordou, é o espaço de trabalho, e a memória RAM, veja, ela vem em pentes. O pessoal do grupo da Elite, né, a nossa turma de Elite, nós temos uma questãozinha ali que ela não trouxe ela aqui para não matar, não tirar a graça de comentar essa questão lá para frente. Mas ela fala de uma memória RAM de 3 GB. Cara, eu diria que você pode ter 3 GB no computador. Posso. Compondo um pente de 2 e um pente de 1. Mas você não tem um pente, um módulo de memória de 3. Isso você não tem. E em informática tem muito essa ideia da base 2. Base 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, né? Tem sempre essa base 2. Ok? Então você pode ter o 1, que é o 2 a 0. Você pode ter o 2 GB, o 4 GB. Mas se eu pegar um pente de 2 GB e um pente de 1, eu tenho 3. Então você pode até compor isso. Pode compor. Junto à tua placa-mãe, depende do computador, ele tem os slots, né? Aquele barramento, aquele encaixe. Quantos slots tem? Tem 4 slots. Legal. Aí você compra um computador com 4 GB de RAM. Que bom. Aí você vê 4 pentes de 1. Sacanagem, né? Porque aí você quer evoluir, você quer fazer um upgrade. O que você vai fazer? Vai tirar um desses pentes aqui de 1 e vai colocar o que? Um de 4, vai ficar com 7, mas esgotou todos os pentes. Então, na verdade, você vai ter que descartar aqueles e colocar outros praticamente. Você aproveita pouco, ok? Porque ela vem em módulos. Legal? É o espaço de trabalho. Ela é volátil. E aí a dica, né? Você sempre procurar se manter atualizado para ver o que o mercado oferece. Pega um anúncio de jornal. Veja aí o que o mercado oferece. Legal. Tipos de RAM. Bem, eu coloco isso no material, mas isso é a parte mais técnica. As RAMs se dividem em estáticas e dinâmicas. E dentro das dinâmicas, a mais comum, a mais usual, é a tal da DDR. Eu falo que esses dois Ds, não é de Double Dragon, né? É de uma dupla taxa de transferência, tá? Uma dupla taxa de transferência. Ela trabalha de forma velocidade dobrada. Só que tem DDR hoje 2, 3, né? Então isso é a evolução do DDR. Mas isso em provas de área específica. Eu acredito que a maioria aqui, pelo que eu estou vendo, Roberta, Sarita, Dino, Samara, Alessandro e os outros que ainda vão assistir essa aula depois, cara, você está falando mais para a área policial, né? Ali, entenda, ele até pode citar como um exemplo, como um modelo, assinale a alternativa que não representa um tipo de memória. Então você tem que saber que DDR é um tipo de memória, beleza? Mas saber que a DDR2 trabalha uma taxa tal, não, isso é a parte específica, isso é a parte técnica, ok? Isso é provas da área. Vamos lá. E a ROM? A ROM é a nossa memória de inicialização. Veja, ela já vem gravada de fábrica. O que tem gravado dentro dela é a tal da BIOS, que também é chamado de firmware. Então, o pessoal cria aquela classificação software, hardware, e aí cria um tal de firmware. Firmware
é um exemplo, né? Um exemplo legal é a tal da BIOS, um programa que está gravado junto ao teu computador, na memória ROM, que quando você liga, eu diria que é a primeira camada de software que entra em execução. A primeira camada de software que entra em execução é a tal da BIOS. Fazendo o quê? Uma checagem. Fazendo uma verificação. Olha, e aí, monitor tá ok? Teclado tá ok? Mouse tá ok? Ele vai verificando. Depois de verificar, ele chama quem vai controlar a máquina, sistema operacional. Então, esse processo que começa com uma checagem e termina com a carga do sistema operacional, isso recebe o nome de boot. Então, dá para dizer que a memória ROM é responsável pelo boot? Sim, por todo esse processo. A RAM é o espaço de trabalho e a ROM responsável pelo processo de inicialização. Então, são duas principais. Isso ninguém discute. As duas são importantes. Mas claro que numa loja você vai se preocupar mais no destaque da RAM, o espaço de trabalho. Até porque, como eu digo, a ROM, cada computador tem a ROM que merece. Eu não vou expandir a minha ROM. Eu não vou colocar mais um módulo, mais um pente de memória ROM. Não. Ela já vem de fábrica com aquela quantidade suficiente para você poder usar o seu computador. Tranquilo? A ROM, ela pode ser reprogramada? Pode. Mas não é o tipo do processo faça você mesmo em casa. Não. Né? Existe todo um processo de gravação da ROM, um processo técnico que você leva numa assistência para que, eventualmente, ele pode ter apresentado uma falha, eventualmente ele pode ter danificado, né? Então você leva numa assistência e o técnico vai fazer uma reprogramação da ROM, instalar novamente o tal do firmware, ok? Boa. Pessoal, qualquer coisa vão falando aí, tá? Vão se pronunciando, vão se pronunciando. Senão o pessoal vai achar que isso aqui não é aula ao vivo, né? E se foi gravada, ninguém falava nada, o pessoal não interagia, né? Bem, falamos sobre as duas principais. Agora vamos entrar na polêmica intermediária. Vamos pegar como exemplo a tal da cache. A cache, pessoal, ó, vem lá da época dos processadores 386. Então existia uma camada de cache junto ao processador e uma outra camada de cache, um pente, um módulo de memória separado, que inclusive podia aumentar, expandir. E aí depois, esse pente ele foi incorporado pelo processador. Como ele foi incorporado pelo processador, o pessoal, puxa vida, mas então é a memória principal, então. Na verdade, ele vai auxiliar, veja, na sua função. Na sua função, ela vai auxiliar. Ao invés de eu buscar uma informação que está lá na RAM, eu busco numa área mais próxima. Em vez de fazer uma consulta no material que eu tenho, numa apostila, eu criei um bloquinho de anotações e anotei aqui. Então, eu pego numa área mais próxima. Então, em razão dessa proximidade que ele tem ao processador, ela foi chamada de memória intermediária. Mas lembrando que essa convenção, nessa classificação, é coisa de concurseiro. Até porque a cache, esta cache que eu estou te falando, essa cache que eu estou te comentando aqui, ela é a cache do processador, tá? Que auxilia, ajuda o processador. Só que a palavra cache, você vai ouvir também a cache de disco. A cache de disco. O teu HD, você sabe que toda vez que você visita um site, você acessa uma página, a página está publicada lá no servidor. Ele traz uma cópia desta página para o teu computador. E a próxima vez que você visitar, em vez de buscar ela lá ou no servidor, eu pego dessa cópia que eu tenho aqui. Concorda que há uma semelhança na função? Né? A cache do processador, em vez de buscar da RAM, eu busco dessa parte de cache.
A cache de disco, em vez de buscar do servidor da página, eu busco da informação que está no meu HD. A ideia de buscar é de uma área mais próxima. Buscar de uma área mais próxima. Essa é a ideia da cache. Só que essa é a cache de disco. A cache de disco. Legal? A cache ela tem uma característica de ser uma memória rápida, porém ela é menor. Ah, detalhe. Vamos ver em seguidinha. Nós temos um macete dessas comparações. O aluno vai chegar à conclusão seguinte. O que a banca costuma pedir, perguntar sobre memória? Tamanho, volume, a capacidade, o papel dela, onde ela age, se ela é rápida ou se ela é lenta, e se ela é volátil ou não volátil. Então, são as características que geralmente são discutidas. Então, tem um macetezinho da pirâmide que é show de bola para você guardar alguma dessas características. Daqui a pouco a gente já joga para vocês macete da pirâmide. Ok? Vamos lá. Bem, então, como eu disse, a cache inicialmente, ela foi criada com a proposta de estar trabalhando junto, dentro do processador. Eu diria é a memória cache L1. E aí, depois ela expandiu e virou um pente a mais, a memória cache L2. Alguns processadores mais atuais têm um terceiro nível de cache, uma cache L3. Ok? Então, você vai ver que é como se fosse camadas. Até um tanto é o nível 1, até um tanto é o nível 2, até um tanto é o nível 3. E isso faz parte da evolução, a necessidade de aumentar o espaço da área de cache, porque a RAM veio aumentando. A RAM, lá na época dos 386, nós falamos de alguns megas de memória RAM. Megas. Tá? 62, 64, 128, mega. E aí a memória RAM vai aumentando. Se a memória RAM vai aumentando, nada mais lógico que a memória que ajuda, né, essa intermediária, também aumentasse. Então foram criadas camadas L1, L2, L3. Cara, tem uma questão antiga acho que é do Ministério Público da União, tá? Que é uma questão tosca. O cara não precisa saber, não precisa conhecer a informática, ele tem que trabalhar pela lógica essa questão. Como é que era a questão? Dizia que a memória, e era uma questão CESP, né, Sebrasp, né, que a memória cache L3 era a memória cache mais antiga que existe. E ela estava presente a partir dos processadores 386. Cara, imagina, o cara totalmente leigo, nunca ouviu falar dessa história de L1, L2, L3, fala que a L3 é a mais antiga e a L3 está a partir do 386. 386, pô, acho que tá certo. Mas daí bate uma luz. Mas peraí, se a L3 é a mais antiga, será que vai ter o quê para frente? L4, L5, L6? Ou é contagem regressiva? L2, L1? Né? Será que é uma contagem regressiva? Então, no futuro vai ter a L0, L-1, L-2? Não, é para frente a contagem. Se é para frente, não faz sentido a L3 ser a mais antiga. Pronto, acabou, é CESP, acabou a questão, acabou. A mais antiga é a L1 e essa sim estava presente a partir de processadores 386. Aí o aluno, pô, mas questão difícil, complicada. Tudo bem, técnica. Mas tinha uma sacanagemzinha que dava para matar pela lógica. Ok? Beleza. Então, eu falo para o aluno, algumas características, é muita coisa para você guardar. Então, o bom é você criar essa ideia lógica sobre o funcionamento. Aí você não se perde. Houve uma evolução, camadas, L1, L2, L3, né? E ela foi aumentando, tudo isso para ajudar o processador.
ajudar o processador, porque ele trabalha junto com o processador, em vez de buscar da RAM, ele busca dessa área de cache. Show. Ok? Vamos lá. Mas são duas, né? São duas as intermediárias. A cache, essa cache aqui do processador, ela é volátil. Desligou, vai perder o conteúdo. Agora, a memória virtual ela não existe fisicamente. O teu sistema operacional está trabalhando com a RAM. Tudo que ele executa, tudo que ele abre, ele ocupa um espaço da RAM. Mas muitas vezes essa RAM vai estar esgotada. Sei lá, 2 GB, 4 GB. Abriu o Windows, abriu o aplicativo tal, abriu isso, carregou um vídeo, né? Tudo isso está sobrecarregando a RAM, espaço de trabalho. Ok? O que está em execução está ocupando um espaço de trabalho. Só que aí o que acontece? O sistema operacional vê o sufoco da RAM e corre em busca de um empréstimo. Este empréstimo é a tal da virtual. A virtual é um socorro à RAM. Ela está no sufoco, está pronta para lotar e travar, ele pede emprestado. Esse empréstimo, aí você se pergunta, da onde vem esse empréstimo? Da onde vem esse auxílio emergencial? Né? Esse auxílio emergencial vem do HD, que é a nossa memória de massa, é a nossa memória de maior capacidade de armazenamento. Então, o sistema operacional pede emprestado o HD, uma fatia, para naquele momento ele funcionar como auxiliar da RAM. Ok? O problema é que, na ideia de tamanho, legal, é um espaço que pode ser grande, mas com relação à velocidade, o HD é mais lento. Então, você pede ajuda para alguém que é mais lento. Eu brinco, né? É um estagiário. Ele não tem as manhas ainda, ele é um pouquinho mais lento. Tá? Então, você pede ajuda para um estagiário. Terminou o trabalho, você dispensa ele. Dispensa. É volátil, então. É volátil. Terminou a tarefa, volta para o mercado, amigão. Né? Vai procurar teu rumo, vai fazer outra coisa. Ok? Então, a memória virtual é um ajudante, um auxiliar da RAM. Enquanto a cache é um auxiliar do processador. São dois exemplos de memórias intermediárias. Como a cache trabalha muito com o processador, o pessoal costuma dizer, mas é principal. Como a virtual, ela vem na verdade do HD, é secundária. Não, mas no papel que ela está exercendo, ela não é nem lá, nem cá. Ela é intermediária. É nesse sentido que o pessoal cria essa classificação. Ok? Tranquilo, tranquilo? Alessandro, Roberta. Qualquer coisa avisa aí. Dino, beleza? Então tá bom. Vamos seguir. E aí chegamos nas memórias secundárias. Secundárias, a lista é grande. Podemos começar de um disquete, que é uma coisa mais ultrapassada, impossível. Ó, tinha aquele disquete de 3,5 polegadas, que acho que a maioria aqui já deve ter visto, tá? Mas tinha um mais antigo, de 5,25, de 8 polegadas, que parecia um vinil, umas coisas absurdas, tá? Então, você vê que o disquete hoje ninguém mais trata, ninguém mais fala, mas é concurso. Em concurso, volta e meia, ele faz um resgate ao passado. Disquete é um exemplo de memória magnética. Mídias óticas, CD, DVD, Blu-ray. Só para lembrar que o tipo de mídia ótica, ele tem essa característica do ROM, do R e do RW. A ideia do ROM quer dizer que ela já vem gravado de fábrica. Cabe a você apenas a leitura. Leitura, entrada. CD-ROM é só entrada. Ok? O CD-ROM, você não consegue salvar dados nele, já veio gravado. CD-ROM é entrada. Ok? CDR, posso ler e gravar.
Esse gravar eu posso até gravar em etapas, até totalizar a capacidade do CDR. Totalizou a capacidade, ele vira um CD-ROM. Você não grava mais, você só lê. E o RW pode ler, gravar, regravar e excluir. Essa característica do ROM, R e RW vale para qualquer uma das mídias óticas. Vale para o CD, vale para o DVD e vale para o Blu-ray. Aqui você vê algumas características interessantes, né? Pois é, o CD só tem um lado. O CD só tem um lado, né? Agora o DVD, eu posso ter duas camadas. O Blu-ray eu posso ter duas camadas e duas faces. Posso ter até 4. Então você vê, ó, um DVD, um Blu-ray, dependendo, 128 GB. Mas o engraçado é que o Blu-ray, sei lá, é um tipo de tecnologia que ficou cara. Principalmente, vamos pensar aí na área de vídeo, né? Não falo nem de informação, de gravar informação, não. Pensar em vídeo. Quando você tinha lá o CD, aí depois passou para o DVD, os filmes, legal, pô, beleza. O Blu-ray, ele já pegou outros concorrentes, que é a ideia por streaming, né? Que hoje é a ideia de nuvem, a ideia de vídeo que você baixa na internet, cara, não justifica o preço que você paga por um Blu-ray. Então, muitas vezes você vê que, né, tem eventualmente colecionador, pô, tem lá meus filmes que eu gosto, legal. Mas hoje é tão fácil, é tão acessível também, né, via a nuvem, via serviços de streaming, né, uma Amazon Prime, um Netflix da vida e outros mais, né, pô, o Blu-ray é uma tecnologia cara para armazenar dados. E você tem alternativas melhores, tá? Mais em conta, tá? Vamos lembrar aqui que o Blu-ray, o nosso top, vamos dizer assim, 128 GB. Cara, 128 GB, qualquer SSD básico aí você tem com essa capacidade, tá? Então, realmente, né? Hoje não se fala muito de uso do Blu-ray. Bem, e o HD? A nossa memória é de maior capacidade. Fiz questão de trazer ele aqui, ele de forma aberta. O disco rígido, ele literalmente tem um disco que gira em alta velocidade, as chamadas rotações, rotações por minuto, né? O tal do RPM, ok? Tantas mil rotações por minuto. E esse braço, ele fica ali flutuando, fazendo a leitura e a gravação dos dados, tá? É um disco magnético. Então, 200, 500, 1 tera, 2 tera, 4 tera. Também fica difícil dizer qual é o maior HD que existe, porque isso a todo momento muda. Surgem novas tecnologias, novas formas, né, de compactação dos dados, tá? Então, realmente, isso aí, a todo momento tem mudanças. Mas pensa aí, lembra? Saber o que o mercado oferece. Um HD de 1 tera, 2 tera, 4 tera, hoje é popular, hoje é usual. Só que o HD, o disco rígido, o hard disk, ele está cada vez mais perdendo espaço para quem? Para o SSD. O SSD é tudo de bom, né? Em prova, geralmente, as vantagens com relação ao HD. Ele é mais compacto, ele é mais leve, ele consome menos energia, ele não tem peças móveis, ele não aquece, ele é mais rápido, ele é tudo de bom, tá? E como na vida, tudo de bom é mais caro. Essa relação do é mais caro, pensando o custo por byte armazenado. Eu colocar lado a lado um HD de 1 tera e um SSD de 1 tera, realmente o custo por byte armazenado é muito maior no SSD.
Temos SSD de 1 tera, 2 tera, 4 tera, tem. Mas como eu falo, prepara o bolso, né? Vende o Chevette para comprar um SSD de 4 tera. Então, realmente, precisa disso? Hoje você, né? É aquela história o custo-benefício. Eu preciso de algo assim? Dependendo do trabalho, de repente até é um investimento. Mas hoje você tem outras formas, outros meios de armazenamento para compensar. Muitos trabalham com sistema híbrido. O que é o sistema híbrido? O cara tem um SSD no computador e nele está instalado o sistema operacional, nele está instalado os aplicativos. O cara tem um SSD básico de 300 GB. 300 GB dá para instalar coisa para caramba. Né? Tem os aplicativos de escritório, sistema operacional, legal. E agora os arquivos de dados, o que você produz, suas fotos, filmes, documentos, isso você salva no HD externo. Qual a vantagem? Quando você liga o computador, aquele start inicial, a carga do sistema acontece mais rápido. Porque está instalado aonde? No SSD. Então você vai ver uma diferença significativa de ligar o computador, processo de boot, carga do sistema operacional e liberar para o uso. Então, para acessar programas, né, executar programas é muito mais rápido. Então, hoje o pessoal tem partido para esse modelo, o chamado modelo híbrido. Mas, para efeito de prova, tu já entendeu que o SSD é tudo de bom. Ok? Bem, então, entre as desvantagens, né, a ideia do custo e, claro, a capacidade de armazenamento, né, pois é menor em relação ao disco rígido. Esse é menor é pensando com relação ao custo, tá? Custo. O atual, o modelo usual hoje, por volta de 200, 300 GB. Enquanto um HD usual é 1 tera. Mas não que não tenha uma capacidade maior. Tem, só que daí acaba sendo muito caro. Zip disk é como se fosse um disquete reforçado. A ideia do pendrive, também chamado de flash drive, vamos só reforçar? Quem é que eu chamo de flash? Pendrive, cartão de memória e o SSD. SSD também é um exemplo de memória flash drive. Ok? Boa. E a fita DAT, fita streamer, como eu falei, muito usado por empresas, principalmente para gerar cópia de segurança. A fita, ela tem uma característica que é o chamado acesso sequencial. Eu leio e gravo as informações da fita, tudo dentro de uma sequência. Já num DVD, já numa mídia ótica, eu gravo de forma aleatória. O exemplo que eu dou para o aluno entender legal isso é você pegar um filme VHS, né, as fitas VHS, pegar na locadora, põe lá para assistir, aí você cochilou, e caramba, tá nessa parte? Rebobina, avança, até chegar no ponto que você queria. Agora, num DVD, você sabe a posição, você vai para o minuto tal, você vai, né? Você vai direto. Eu não tenho que passar por todo ele para chegar até aquele ponto. Ele vai de forma aleatória, ok? Sequencial e aleatória. Boa. Então, mais uma característica que às vezes pode ser abordado em prova. Bem, alguns macetezinhos aqui. Olha só essa pirâmide. Quanto mais próximo da base, menor é o custo, maior é a capacidade, né? E menor é a velocidade. Quanto mais próximo do topo, maior é o custo, menor a capacidade e mais rápida a velocidade. Então, quem está na memória secundária, cara, todo esse time, CD, DVD, HD, pendrive. É claro que dentro desse time, se eu comparar HD com SSD, o SSD ganha. Tá? Olha lá,
a Roberta falou aí, né? Dava até multa se você devolvesse a fita sem rebobinar, né? Pois é, tá? Tinha uns rebobinadores, né? Você comprava só um aparelho só para rebobinar a fita, tá? O pessoal de videolocadora tinha lá, né? Porque volta e meia você cobrava a multa, e aí você rebobinava, mas cobrava a multa da criatura que esqueceu. Colocar a pirâmide? Vamos colocar a pirâmide de novo. Vamos lá, vamos lá. Ali, ó. Então, quem que está na base da pirâmide, Dino? O HD, todas as memórias secundárias, tá? O HD, o CD, o DVD, o pendrive, tá? Então, todas as memórias secundárias. Quem que está um nível acima da pirâmide? Né? Comecei da base, um nível acima. A memória principal, a RAM. Então, eu posso dizer que a RAM ela ganha de toda e qualquer memória secundária. A RAM é mais rápida que o HD? Sim. A RAM é mais rápida que o SSD? Sim. Sim. A RAM é maior que o HD? Não. Não. Tá? Então, porque aí a relação é inversa. Inversa. Ó, cache externa e cache interna. Eu colocaria cache de forma geral, né? Tá? Cache. A cache é mais rápida que a RAM, porém é menor. E aqui seria o registrador. Registrador. Legal? Então, essa pirâmide ajuda a gente a entender a relação custo, velocidade e capacidade. Daqui a pouquinho tem uma questão tratando disso. E a resposta é pirâmide. A resposta é pirâmide. Legal? Tranquilo aqui, tranquilo. Beleza. Vamos para a próxima. E aí também, né, algo que para efeito de prova volta e meia é discutido, é com relação às unidades de medida. Quando eu falo de uma memória RAM, eu falo de gigas. Quando eu falo de um HD, eu falo de teras. Mas olha só, ó, isso segue. Isso segue. Meus amigos que vão prestar polícia rodoviária ou polícia federal. Para polícia rodoviária e polícia federal, há uma cobrança muito maior e a tendência é essa, hein? A tendência é essa. Pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal, a tendência é essa. Cobrar cada vez mais dados, informação, o valor que isso tem, o uso disso, a proteção, o chamado Big Data. Big Data. Big Data, uma tradução literal, né? Grande dados, né? Grande base de dados. Pois é, por que é tão grande? Porque ele busca dados de tabelas e busca de dados também de um ambiente não estruturado. Ele busca dados de postagens das redes sociais, ele busca dados da tua, né, troca de mensagem no WhatsApp, né? Mensagens que não têm uma estrutura. E a partir daí, ele tenta entender a tua necessidade, a tua preferência. Hoje é o futuro, né? A empresa perceber que passa na frente dela um rio, um mar de informações. E essa informação eu tenho que saber pescar nela para poder trabalhar a minha estratégia, poder oferecer para o meu cliente o que ele precisa. Quem nunca pesquisou sobre determinado assunto num Google da vida, na internet, né, de forma geral, e no dia seguinte começou a ser bombardeado com um monte de pop-up, né, e-mails, propagandas oferecendo aquele produto? Como é que ele sabia que eu queria isso? Porque você deu um sinal, você, né, trocou uma mensagem, você pesquisou sobre o assunto, um dado até então não estruturado, não fez parte de uma tabela, de um formulário, não, foi uma postagem qualquer, que foi interpretada e tentou mostrar o que? O teu interesse,
chamados algoritmos, né, que buscam, então, essas informações. Então, claro, para esse mar de informação que foge o nosso dia a dia, aí nós temos unidades bem maiores, petabyte, exabyte, zettabyte, iotabyte. Então, ainda não temos, né, um computador caseiro com alguns iotabytes. Não, pô, não. Para nós aqui, né, meu computador caseiro, alguns teras, 1 tera, 2 tera. Memória RAM, alguns gigas. Memória cache, alguns megas, tá? Então, esse é o nosso universo das unidades de medida. Lembrando que um byte você tem um caractere, uma letra, um símbolo, um número, e a partir daí, os seus múltiplos. Sempre a ideia do 1024. 1024, 2 elevado a 10. Então, lembra da referência da base 2 sempre? 2 na 0, 1, 2 na 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000, né? E assim vai. É a base 2. A informática, ela vive nesse padrão binário. Legal? Ok. Bem, visto aqui algumas dicas, alguma parte teórica, vamos trabalhar algumas questõezinhas? Vamos lá? Vamos lá? Antes, alguma dúvida, algum questionamento aí do pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira questão. Um conceito relevante no projeto de um computador é a hierarquia de memórias, sendo tradicionalmente representada por uma pirâmide. Você já viu falar dessa pirâmide. A velocidade e o custo crescem da base para o topo e a capacidade de armazenamento aumenta do topo para a base. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta tipos de memória na seguinte sequência, do topo até a base da pirâmide. Olha só, tá? Essa é uma questão de múltipla escolha. Eu diria que numa prova da Sebrasp, o enunciado é a questão, é a interpretação. Você entendeu essa relação da base para o topo, do topo para a base, aumenta, diminui, inversamente proporcional ou algo do tipo? Você entendeu isso? Desenha e tenta fazer análise. Quem é que está no topo da pirâmide? No topo da pirâmide. Seria a memória principal, secundária, registrador ou principal? Bem, eu diria que a secundária está na base. Está na base. Ok? Principal está no meio do caminho. Né? Apesar de ser principal, ela está no meio. É o registrador. Um andar abaixo do registrador, quem está? A principal? Não. A cache. Ó, aqui só está invertendo, hein? Porque o finalzinho está lá, secundária. Secundária, legal. Mas aqui que inverte. Então, saber topo, vou até voltar, ó. Topo, registrador, cache, principal e secundária. Resposta aqui para nós, né? Letra D de dado. Ok? Fácil, tranquilo, com a dica, com o macete, com a ideia da imagem da pirâmide, uma questãozinha que dá para tirar de letra. Boa. Vamos para a próxima. Quando trabalhamos em um arquivo com um texto, por exemplo, esse documento será copiado do disco rígido para a memória. Veja, está no HD ou está no meu pendrive. Para eu trabalhar com ele, o que é trabalhar com ele? É editar, né, ler ele para alterar, modificar, formatar, é carregar ele para a memória. Tudo bem. Que memória? Né? Você está se perguntando, mas que memória ele está falando? Aqui o disco é memória secundária. E eu estou trazendo para a memória porque a memória permite um acesso muito mais rápido para que se façam modificações nesse documento. Quando se edita esse documento, as modificações surgem instantaneamente na tela. Quando eu digito algo, onde é que vai parar isso? No monitor? Não. O monitor é a exibição do conteúdo que está nessa tal da memória. Mas enquanto não são salvas no disco,
elas não são armazenadas. Então ela é volátil e pode ser perdida caso se desligue o computador ou acidentalmente se feche o aplicativo sem salvar o documento. Acontece. O tipo de memória a que o texto se refere é, primeira coisa, volátil. Risca. Memória flash. Flash seria cartão de memória, SSD ou pendrive. Tu concorda que as três são não voláteis? Memória USB, pendrive, não volátil? Ficou quem? RAM e ROM. Veja, a virtual, ela só vai surgir na necessidade ou na falta da RAM. Mas inicialmente é a RAM, né? É a RAM que surge. A virtual só vai surgir se, eu vou carregar meu texto. Sim, mas quanto você tem de RAM? 1 GB. E o texto é pesado. Aí eu vou buscar um pouco mais de virtual. Mas se o texto é pequeno, um texto pobrinho, esse 1 GB dá e sobra. Então eu diria que inicialmente a resposta mais viável aqui é a memória de trabalho. Perfeito? RAM. 2 RAM. Legal? Ok. Dúvida nisso? Show. Vamos para a próxima. 3. Atualmente são utilizadas duas tecnologias para armazenamento permanente de dados em computadores. O HDD, Hard Disk, né, Drive, e o SSD, o Solid State Drive. Ok? Considere as seguintes afirmativas a respeito dessas tecnologias. 1, 2, 3. Nosso caso, Federal do Paraná adora, ela é tarada em fazer questões de assertivas. Vamos dar uma olhadinha aqui na assertiva. 1. A tecnologia SSD consome menos energia que a tecnologia HDD. Sim. Isso dá a você uma durabilidade maior da bateria, por exemplo, de um notebook. Tudo de bom. Ó, tem uma pergunta aqui, já vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Ok, só um ok. Não é bem uma pergunta, é só uma confirmação que está tudo ok. Vamos lá. Então, 1 gostei. Se a 1 eu gostei, nenhuma, já risco. Tá? Somente a 2, já risco. A 2 e a 3, já risco. Agora eu sei que ou é 1 ou é todos. Então a 2 tem que estar certa. Será? A 2 vai definir. Ou a 3, qualquer uma das duas aqui define. A velocidade de leitura e gravação de dados do SSD é superior ao HDD. Bem, isso eu não vejo bem na pirâmide, porque as duas são memórias principais, memórias secundárias. As duas são memórias secundárias. Mas naquele comentário que a gente falou que o SSD é tudo de bom, realmente o SSD é mais rápido que o HD. Então, gostei da 2. Olá, Sarita colocou uma perguntinha. Boa, Sarita, já estava esquecendo. Tu lembra que na principal a RAM é volátil, a ROM é não volátil. Nas intermediárias, cache e virtual, a cache, quando eu desligar o computador, ela é zerada. Ok? É as informações que você acessa com mais frequência. A virtual, mas essa virtual aqui que auxilia, que ajuda ali a RAM, se ela ajuda a RAM, o que acontece? Quando desligar o computador, a RAM volta a ficar livre. Então, o que foi emprestado para ajudar a RAM também volta a ser HD. Eu diria que a virtual também é volátil. Tá? Então, cache e virtual, as duas são voláteis. E as secundárias, geral, elas são todas elas não voláteis. Perfeito? Vamos lá. Então aqui, a 2 eu gostei, vamos fechar com a 3. Considerando a capacidade de armazenamento, os dispositivos com base em tecnologia SSD são proporcionalmente mais caros que com base na tecnologia HDD, né? Proporcionalmente, ou seja, por byte armazenado. Sim, quem está certo? Todo mundo certo. Ok, resposta é D de dado. Vamos lá, vamos ver aqui de um pronunciamento. Entendeu? Beleza.
tá? Falo que essa é a grande vantagem do ao vivo, né? Você é pai bola, você pergunta e te responde. Claro, quem vai assistir depois, né? Ah, ninguém fez essa pergunta, manda mensagem para mim, manda o WhatsApp para mim, manda lá que a gente, né, responde para você. Perfeito? Então, para quem assistir depois o gravado, beleza. Qual ficou para essa? Todas, se eu não me engano, é letra D. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Todas certas? Isso, D de dado. Todas afirmativas estão corretas. A1 dizendo que consome menos energia? Sim. A2 dizendo que a leitura é superior? Sim. E a outra falando do custo, que o custo é maior, é mais elevado por byte armazenado? Sim. Sim, sim, sim. Letra D de dado. Vamos para 4. 4. No computador, é um espaço no disco rígido usado para armazenar temporariamente dados da memória RAM, chaveando-os quando necessário. Cara, chaveando-os, ou seja, buscando da RAM ou desse espaço emprestado, da RAM ou desse espaço, né, alternando. Chaveando eu não achei uma palavra muito legal, não, né? Mas tudo bem, é a forma que a banca se expressou, tá? Vamos lá. O conceito se refere a, primeira coisa, está ajudando quem? RAM. É buscar da onde? HD. A cache não tem nada a ver. A RAM já está aqui, ó. A RAM está aqui. Placa-mãe não é memória, tá? Não estamos falando de um drive óptico, não, não. Estamos falando da memória virtual. Ó, no computador, a memória virtual é um espaço, um disco rígido, podia ser aquelas questões de lacuna, né? Preencha a lacuna. O que eu encaixo ali? Memória virtual. É um espaço do disco rígido, né? Que vai funcionar como um auxiliar da RAM. Bonitinho. Resposta é B de bola. Vamos para 5? Vamos para 5. A respeito de memórias, avalie as assertivas abaixo. Ó, tem 4, hein? Tem 4 para a gente avaliar. Diferentemente da ROM, a memória flash, aí quem é flash? Pendrive, SSD, cartão de memória. A memória flash não mantém os dados armazenados quando o computador é desligado. Olha, eu diria que tanto a ROM como a flash, elas mantêm, porque elas são não voláteis. Pendrive é não volátil, cartão de memória não volátil, SSD não volátil e a memória ROM também é não volátil. Só que a memória ROM, o que está lá é o que veio gravado de fábrica. Então, né, aqui aí, o item 1 errado. Item 1 errado. Se o item 1 está errado, já vamos riscar. Não gostei, não gostei. Vamos ver. A2. Se A2 estiver errado, acabou a questão, hein? 2. Uma memória flash, olha o flash novo, é essencialmente um dispositivo de leitura. Tendo em vista que esse tipo de memória não permite escrita para tudo. Como é que é? Flash não permite escrita? É só leitura? Quem é que você lembra de exemplo de flash? Pendrive. Pendrive eu posso ler? Sim. Posso gravar? Sim. Na verdade, as memórias secundárias, de uma forma geral, são de entrada e saída. Eu só tenho que tomar cuidado com aquelas memórias secundárias que têm a característica de ROM. CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray-ROM, né? Porque essas são apenas leitura. Apenas leitura, entrada. Mas de resto, é entrada e saída. Então eu diria que a 2 está errada. Se a 2 está errada, olha só que legal. Sobrou quem? 3 e 4. A memória utilizada para armazenar, por exemplo, um aplicativo que está sendo executado, não instalado, sendo executado, e que perde o seu conteúdo quando o computador é desligado, recebe o nome de RAM. Memória de trabalho,
tá? Enquanto está sendo executado, ocupa um espaço da RAM. Perfeito. Ok. Vamos ver a 4? Gigabyte. Definição de quantidade de caracteres a ser utilizada e armazenada em memória principal e secundária. 1 GB equivale a 2 na 30 bytes. Tabelinha, tabelinha. 1 GB vale 2 na 30. Ih, professor, como é que eu vou saber isso aqui é 2 na 30? Ó, isso aqui é 1024 mega. 1024 mega, se eu fatorar, lembra de fatoração, matemática, assistiu essa aula? Divide por 2, por 2, por 2, por 2. Você vai descobrir que é 2 elevado a 10. 2 elevado a 10. Se 1024 é 2 na 10, aqui vai ser 2 na 10, para chegar em quilo. E aqui vai ser 1024 também, para chegar em bytes. Como é que eu faço isso? Conserva-se a base, soma-se os expoentes. Ok. Questão matemática. Mas na verdade, a questão já estava entregue, né? Aqui você não precisou nem da matemática para matar. Pô, não tinha alternativa, outra possibilidade. Olha lá, não tinha, né? Não tinha. Cadê a questão? Aqui. Não tinha. Tem que ser 3 e a 4. 3 e a 4. Fechou. Letra E. Fechou. Letra E. Bem, voltando. Pessoal, e aí? Tranquilo quanto à nossa aula de memórias, características sobre memórias? Então, o que é volátil e não volátil? A forma de gravar informações, semicondutora, ótica e magnética. As classificações quanto ao uso, principais, intermediárias e secundárias. E aí, claro, o comparativo de volume, o comparativo de velocidade, né? E isso é o que normalmente acaba caindo sobre memória. Então, trouxemos aqui uma pequena lista aí de questões abordando esse assunto. Ok? Pessoal, você aí que está acompanhando o nosso projeto, pergunta, todo mundo já está inscrito lá no canal? Né? Já estamos com 116 inscritos, né? E eu só estou esperando receber a autorização dos colegas. A cada 100 inscritos, nós vamos liberar um dos vídeos de forma pública, tá? A cada 100 inscritos, vamos liberar um vídeo de forma pública para, né, durante um dia. Durante um dia ou durante uma semana, não sei. Né? Eu passei a proposta esperando meus colegas professores dar o ok? Tá? Então, agora, o professor Heleno, lá que já teve, está de forma privada. Professor Ricardo está de forma privada. A professora Daiane, ela deu uma aula gratuita, está de forma pública. Professor Valber, de Direito Administrativo, está de forma privada, mas a proposta que eu coloquei para os colegas é, a cada 100 inscritos, a gente libera um vídeo por um período, de forma pública. Aula que vem, constitucional, com o professor Alan Irata. A aula que vem é amanhã, né? Amanhã é sexta-feira. Hoje tem cara de segunda, mas não é segunda não, tá? Hoje é quinta, fica antenado aí, tá? Amanhã, sexta-feira, aula com o professor Alan à noite. Como funciona, você já sabe, né? Você paga o quanto quiser para participar. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado, né? Legal. 3 e 4 dá 5? Isso mesmo, Roberta, né? A 3 e a 4 são as certas ali da questão número 5, ok? Muito boa aula, obrigadão. Eu que agradeço, Sarita. Um abraço, Jennifer, um abração. Alessandro, Dino, Mara, a todos aí que vão assistir também a aula depois. E não esqueça de compartilhar, né? Tem a versão demo lá com os minutinhos iniciais, né? Que a gente vai colocar. Mostra aí pro seu colega como é que foi, o que você viu, tá? Vamos seguir junto aí, firme na preparação. Abração a todos. Até a próxima, pessoal.